Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre O Mundo em Chamas da Siri Husband. Recebi esse livro da editora Companhia das Letras. A Siri é uma autora norte-americana, que tem uma fotinho dela. Ela mora em Nova York e ela tem vários livros. Eu já estava com vontade de conhecer a escrita dela faz um tempo. Esse aqui é o primeiro livro dela que eu li. Bom, esse livro é sobre uma artista plástica fictícia chamada Harriet Burden. O apelido dela é Harry. E o livro começa de um jeito bem engraçado, digamos assim. Eu não sabia muito, eu sabia levemente que o livro envolvia a questão de arte, mas eu não sabia nada mais sobre ele quando eu peguei para ler. E você vai abrindo o livro normal, tem o título e tem uma introdução do editor. E eu comecei lendo achando que era uma introdução do editor do livro da Siri. Mas na realidade esse é como se fosse o primeiro capítulo da obra, porque o editor não é o editor desse livro, digamos assim. A história é a seguinte: existiu então essa mulher chamada Harriet Burden, que era artista plástica e que não conseguiu ter muito espaço no mercado, digamos assim. No final da vida dela, ela cria um projeto em que ela tem 3 pseudônimos masculinos. Só que esses 3 pseudônimos são pessoas que existem de verdade, são outros artistas, e ela conversa com eles, propõe um projeto de expor obras, ali expor um conjunto no nome deles. E a intenção depois era revelar tudo isso, dizer que tudo isso era dela, da obra dela, enfim, tudo isso fazia parte da performance. Então eram 3 exposições que eram a arte dela, 3 momentos diferentes da arte dela. E a grande sacada, digamos assim. Só que isso não deu tão certo. E eu não quero contar detalhes, mas enfim. Um outro personagem acaba lendo sobre isso e ele não sabia direito o que tinha acontecido, mas ele sabia que tinha alguma coisa mais ali. Ele é um pesquisador de arte, o que ele resolve fazer é pesquisar. Então, a ideia é que esse livro tenha sido montado por esse cara. E cada um dos capítulos é um relato de alguém para formar a história. Então a gente tem uma introdução dele em que ele explica tudo isso. E a gente vai tendo entrevistas com pessoas relacionadas ao caso. A gente tem trechos de diários da Harriet. A gente tem depoimentos dos filhos dela, do cara que ela namorava. Enfim, a gente vai tendo todos esses trechos de textos diferentes para compor a história da Harriet. Essa história não é uma história conclusiva, eles dão sim a entender algumas coisas, mas fica aquela coisa de a gente acha que é isso, mas não tem como ter certeza. E essa é a história do livro e a construção narrativa do livro. No fundo, eu achei bem interessante como que a autora conseguiu criar tantos personagens, porque no fundo a gente tem voz de muita gente aqui, porque cada um desses relatos, entrevistas, vai mostrar um ponto de vista e a pessoa vai contar por ela, né? Ela vai falar, eu vi tal coisa, eu conheci a Harriet, eu não sei o que, eu me deparei com a obra dela. Então ela tem que criar uma voz própria para muitos personagens. Eu achei que ela fez isso muito bem e achei que ela foi capaz de construir uma Harriet que é essa personagem que não tá mais viva quando a gente lê o livro. E ela conseguiu construir de uma maneira interessante, porque a gente tem os diários dela, então a gente tem um ponto de vista dela sobre ela mesma, e a gente tem um ponto de vista de muitas outras pessoas sobre ela. E todos esses narradores não são confiáveis, né? Não tem como a gente dizer, esse narrador é onisciente e sabe de tudo. A gente não tem essas certezas, a gente tem várias impressões e várias memórias e várias coisas que podem ter sido contorcidas pelo tempo. Enfim, é bem interessante a maneira com que ela constrói. Esse livro não foi um livro de leitura muito rápida. Muitos desses capítulos são de pessoas, de personagens, né,
do mundo da arte, então acaba tendo discussões sobre arte e muitas referências a outros autores, outros artistas. Bom, pessoal, eu já estava editando quando eu percebi que na hora de salvar ele perdeu um pedaço do arquivo do vídeo, então eu voltei para terminar, mas eu acho que o enquadramento deve estar meio diferente. Enfim, eu tava falando então que não é um livro de leitura muito rápida, fui dando umas pausas nele pra não cansar, mas eu acho que vale a pena, assim, não é um aspecto tão negativo isso do livro. E não é que ele não seja fluido, mas é... Como ele tem vários personagens relativos ao mundo da arte, alguns dos textos são um pouco mais densos e tal, então foi uma leitura que eu fui... Eu tenho um comentário ainda que não é exatamente um ponto super negativo do livro, mas é uma coisa que eu achei que podia ter sido melhor. Eu acho que se tivesse essa coisa, o livro seria muito mais legal do que ele é. Na realidade é uma coisa pequena. Eu comentei antes que eu gosto do jeito que ela cria vários personagens que estão percebendo a mesma situação de maneiras diferentes. Mas o que eu sinto um pouco mais de falta é da diferença no registro de fala dessas pessoas. Então, assim, aqui sempre que começa um desses capítulos tem a fonte. Então, por exemplo, Harriet Burden, caderno B. Então, é do caderno de letra B dela, dos diários. Aí aqui tem Bruno Kleinfeld, declaração por escrito. E daí às vezes tem fulano de tal, transcrição de conversa, enfim. E a gente tem uma diferença de registro, por exemplo, entre os textos escritos e os textos de conversa transcrita. Os de conversa têm uma linguagem mais coloquial, e isso eu acho ótimo. O que eu sinto um pouco de falta é que eu acho que todos os personagens falam de um jeito muito parecido, que é o jeito da autora escrever, provavelmente, né? Eles não têm vocabulários muito diferentes ou jeitos de construir frase e tal. E eu acho que nós somos assim, né? Cada pessoa fala diferente. Então eu senti um pouquinho de falta desses registros de fala. Eu acho que se ela tivesse feito isso, o livro ia ser muito mais rico. Mas eu acho que também não prejudica o entendimento e não prejudica a leitura absurdamente esse fato. É um livro que eu gostei, é um livro diferente, eu gostei muito da construção dela, de montar a história com todos esses narradores não confiáveis, e é bem interessante. Eu indico principalmente para quem tem alguma afinidade com a arte. Eu acho que quem não tem afinidade nenhuma talvez não goste tanto, porque o tema de arte, de discussão é recorrente, então eu acho que quem não gosta vai achar um pó. Mas... tirando essa contraindicação, digamos assim, é um livro bem gostoso de ler. Uma história bem interessante, uma protagonista bem interessante. Ela é uma personagem muito complexa. É bem legal. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se alguém de vocês já leu, me diz o que vocês acharam. E até logo. Tchau, tchau.